Caros alunos, tudo bem? Aqui é seu professor tutor Paulo Vinícius, da disciplina Inovação Estratégica. Hoje vamos ao nosso último módulo, que é o módulo 6, relativo a ecossistemas de inovação. Eu considero um dos temas assim, mais sortidos em relação a exemplos práticos e que eu gosto muito. E acaba sendo o resultado de muita coisa no meu caminho linear e, às vezes, como característica da inovação não linear na minha carreira sobre esse tema. Eu vou começar dizendo o seguinte: o ecossistema é o resultado, por definição, biologicamente falando, a composição é o conjunto de seres vivos e não vivos, elementos não vivos, né, que habitam e interagem entre si no ambiente. Essa definição, esse tipo de modelo, né, que vem da biologia, né, ela gerou os estudos sobre ecossistemas de inovação. E nesse sentido, e não por acaso, a gente tem os ecossistemas iniciais em seu modelo inicial como redes, onde alguns atores, né, vivos, né, e elementos não vivos interagem entre si naquele ambiente, justamente para promover a vida. Só que a vida, no sentido de inovação e no empreendedorismo, significa você manter as empresas ativas, né, e gerando lucros. Obviamente gerando N mil consequências da atividade empresarial, que vai também na questão social, na questão da sustentabilidade. Nesse modelo inicial, nesse conceito básico, daí veio os estudos de ecossistemas para modelos que foram denominados para inovação de Triple Helix, que une esses atores vivos. Você tem a universidade, a empresa e o governo, né, atuando. Então, essa hélice tripla, ela é um ecossistema onde você tem a característica da hélice tripla presente. Com o desenvolvimento dos estudos e dos atores que se envolvem no ecossistema de inovação, veio um conceito evolutivo do Triple Helix chamado Quadruple Helix, onde o quarto ator, né, no mínimo o quarto ator, né, nessa configuração, é a sociedade civil. Aí você pode incluir até uma ONG, por exemplo, né, como um exemplo de sociedade civil, compondo junto com o governo, com a universidade e com a empresa. E o último modelo, né, atual, assim, em termos de avanço da hélice, né, é a hélice Quintuple Helix, que é a hélice quíntupla, na qual o quinto elemento, né, além da universidade, do governo e da empresa e da sociedade civil, é o foco na sustentabilidade real, né, pensando no triple bottom line, que é uma definição que a gente fala que é justamente a questão do tripé da inovação da sustentabilidade, né, que envolve efeitos positivos ao meio ambiente, efeitos positivos ao social e também o lucro, né, da empresa, porque sem lucro ela não sobrevive, né. E daí o MIT, em seus estudos, para tentar analisar todos esses estudos que envolvem os ecossistemas, ele criou o REAP. REAP é um modelo estruturado onde ele diz que são 5 pontas necessárias para você ter um ecossistema realmente com bom desempenho. Aí ele coloca nessas 5 pontas, nesses 5 atores, ele coloca as empresas, né, que eles chamam de corporate, onde você tem toda aquela questão de infraestrutura, de network, expertises voltadas para isso, oportunidades, né, que você acaba gerando com a empresa. Você tem a segunda ponta, que seria o que ele também chama de stakeholder, ponta ou stakeholder, né, são os empreendedores, né. Aí você tem toda a questão de profissionais assim, com liderança para isso, e liderança é um ponto importante também para todo o desempenho de uma empresa inovadora e da inovação e de um ecossistema por consequência de inovação. Então você tem os empreendedores, você tem que são pessoas capazes de desenvolver soluções, de implementarem projetos assim significativos, você com visão justamente de
criativa, né, com ideações, a identificação de desafios e soluções. Aí você tem a terceira ponta, que é o governo, né? Isso lembra aí o iniciozinho da hélice tripla, né? E onde você tem, ele é capaz de oferecer políticas favoráveis à inovação, ele é capaz de oferecer regulamentação favorável à inovação, ele é capaz também de fomentar, através, por exemplo, de agências como o FINEP, como a FAPERJ, aqui no Rio de Janeiro, né, a FAPESP em São Paulo, o CNPq, a CAPES, né? Você tem essa ponta, então, o governo atuando junto para ajudar, né, nessas questões. Aí você tem as universidades, né, que é da onde você realmente tem um conhecimento avançado, conhecimento de ponta, onde você tem realmente lugares para você poder ter um P&D associado à questão da formação de talentos, né, as conexões e parcerias acadêmicas. E você tem a quinta ponta, né, que eles chamam, que são os financiadores e investidores de capital de risco. Porque, como eu falei no início, a inovação ela não é um modelo linear de projeto. Ela, por definição, ela não é linear. Como, por exemplo, um projeto de uma construção, né, civil, por exemplo. Ele não é um projeto linear. Então, assim, quando você fala em inovação, você fala de disrupção, você fala de risco, né, de assunção de riscos. E esses financiadores, eles vêm para justamente, acreditando nisso, aí você pode ter investidores privados por meio de financeiras, por meio de investidores anjos, por meio até de investimento, como a gente chama de investimento do exterior direto, né, o investimento direto do exterior em cima de projetos pontuais ou até de uma empresa inovadora. Então essa quinta ponta ela é muito importante, porque não é só o governo que vai financiar, você tem esses investidores que têm várias formas de poderem fazer parte desse projeto, inclusive tendo parte dessa patente posteriormente, como por exemplo a sociedade dessa empresa. E daí você tem essa sinergia. Quando você tem essas 5 pontas, até com base no modelo REAP de ecossistema, mas ele pode ser com mais pontas, com mais stakeholders envolvidos, mas é só um mínimo necessário que o MIT considera como suficiente e com grande significado, você tem umas sinergias. E qual é o grande barato? O desafio, né, ao mesmo tempo é um barato, é você ter conexões fortes entre esses atores. Você que equivale a um desafio, né, que é você manter um engajamento contínuo deles. É você ter uma colaboração multissetorial, é uma grande diversidade no ambiente de ecossistemas. Lembre-se da definição até biológica, são seres vivos e elementos não vivos que habitam numa região e interagem entre si num ambiente. Você pensa numa floresta, né? Você imagina um ambiente de ecossistema. Inclusive eu até coloquei na nossa aula um vídeo de poucos minutos, menos de 3, que é muito bacana sobre ecossistemas da inovação. E a gente tem também essa questão dessa colaboração multissetorial, né? E isso também gera essa questão de você enfrentar o desafio de você manter o alinhamento desses interesses desse ambiente diverso, né? Isso é um desafio, como também você manter o engajamento contínuo desses atores, né? Desses seres, né, vivos, né, e não vivos, e elementos não vivos. E você tem também a questão da complementaridade. Muitos estudos mostram que a complementaridade é, assim, a perder de vista um diferencial juntamente com a colaboração para projetos de inovação, para desempenho em empresas inovadoras. Então a complementaridade num ecossistema é diferencial. Isso, sem sombra de dúvidas, eu li muitos artigos sobre isso, e em vários países, em vários ecossistemas. E um dos ecossistemas que eu acho um barato também são os ecossistemas das indústrias de manufatura, né? Outros são da questão das vinícolas, né? E no Brasil tem alguns estudos sobre casos brasileiros de ecossistema, e isso é muito bacana. E, enfim, o desafio de você ter um ecossistema, para você ter vantagens dele, primeiro, como eu falei antes, você conseguir manter o alinhamento desses interesses diversos. Segundo, você mantém o engajamento e interesses diversos desses atores diversos, né, que é muito bom, né? Onde você tem a não heterogeneidade, você não inova, não adianta.
Você só inova quando você tem atores distintos, com perfis distintos e com ideias distintas. Isso que faz com que a diversidade gere inovação, né? Então, esse segundo, o engajamento contínuo a longo prazo dessa diversidade, né, que tem interesses diversos, que tem que estar alinhadas, né, a um objetivo comum daquele ecossistema e do ganha-ganha de cada um entre si. Né? Adaptação à mudança. Você tem que ter atores, empresas, elementos que estejam aptos a adaptar à mudança e a novas tecnologias, né? Porque a gente está falando de um ambiente de inovação. E a questão da atração e retenção dos talentos. O talento se torna realmente uma pedra preciosa, o capital humano, num ambiente desse, em especial de forma micro, dentro da empresa. Então, assim, você conseguir atrair e reter esses talentos é um desafio. Porém, conseguindo tudo isso, você tem um aumento de startups no ambiente desse, como vantagem. Você tem um aumento de desenvolvimento tecnológico de P&D num ambiente desse. Você tem a retenção de talentos, que eu acabei de falar, você consegue reter esses talentos, você consegue reter mais talentos dentro daquele ambiente das empresas, você consegue ter mais empregos para a sociedade, você consegue ir para aquele setor, você consegue ter uma atração maior de investimentos, você tem a quinta ponta, né, de investimento, como também do governo, aumentando com isso em função dos resultados. Você tem um aumento de uma infraestrutura dentro daquele ecossistema, você tem um aumento da competitividade das empresas naquele ecossistema para fora dele, isso é muito legal, né? É a força do ecossistema fora dele, né? E você tem um aumento também para aquele ecossistema da qualidade de vida e do crescimento econômico, né, daquela região. Isso é fundamental. Como eu disse, esse tema é um tema muito rico, é um tema que eu gosto muito, porque realmente ele faz a gente entender a visão macro da importância de você conhecer um ecossistema, porque, como eu falei de casos de indústria de manufatura, no caso da questão do ecossistema de vinhos, né, que envolve cada ecossistema tem a sua peculiaridade, tem a sua particularidade. Nenhum ecossistema é igual. Não existe uma receita de bolo para você aplicar um modelo igual na forma de ser em todos os ecossistemas, ou até no mesmo setor, mas em função de regiões distintas. E essa é a grande sacada. Você justamente conseguir integrar naquela sua situação concreta da sua região o alinhamento de todos esses atores e de todas essas conexões, né, essa sinergia e justamente enfrentar esses desafios. Nessa questão, eu destaco a liderança e a inovação como um ponto muito favorável. Tá? Estamos assim, encerrando por aqui esse assunto e vocês vão se aprofundar na apostila. Eu também terei depois com vocês, estarei à disposição para vocês tirarem dúvidas mais sobre esse tema. Colocarei também outras fontes de consulta e aproveitem e explorem esse assunto, que é um assunto muito gostoso e que, na prática, tem muitos exemplos, até em tudo que a gente vive, né, inclusive na empresa de vocês. Um abraço, uma satisfação estar com vocês aqui mais uma vez e espero que eu tenha conseguido plantar uma semente positiva sobre esse tema, que é de grande importância para qualquer economia, numa visão macro, e em especial para qualquer empresa, numa visão micro, inovadora. Um grande abraço. Até a próxima.